Após os atos golpistas do último dia 8, o presidente Lula volta a se reunir hoje com os chefes das Forças Armadas e deve discutir projetos estratégicos. A expectativa é que os comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica defendam punições aos militares envolvidos nos ataques ao Congresso, ao Palácio do Planalto e também ao Supremo Tribunal Federal. A gente está em contato com a Natália Pazzi, que vai acompanhar tudo. Aliás, ontem também acompanhou, né, Natália, o encontro do presidente da República com reitores de universidades. O que é que você conta pra gente nessa sexta-feira? Bom dia para você, Natália. Oi, Carla, muito bom dia para vocês, uma ótima sexta-feira para quem está nos acompanhando. Eu vou pedir licença rapidinho antes de passar as informações relacionadas a essa reunião do presidente Lula, para dar uma informação que chega nesse momento por parte da Polícia Federal, que informou à imprensa que a PF deflagrou agora pela manhã a primeira fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro, quando a gente bem lembra, as pessoas, os apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, invadiram as sedes dos três poderes aqui em Brasília, promovendo então violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições. Inclusive, de acordo com a PF, nesse aviso enviado agora, estão sendo cumpridos neste momento 8 mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. De acordo com a Polícia Federal, esses mandados, eles ocorrem justamente porque os fatos investigados constituem os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização do bem especialmente protegido. Então, a operação da PF em andamento relacionada a esses atos do dia 8. Agora sim, voltando então para essa pauta... Pera. Voltando nada, Porque peraí. merece, não. É uma operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Federal, tratando justamente desses atos golpistas do último dia 8. Você falou, 8 mandados de prisão devem ser cumpridos nessa manhã de sexta-feira. Com relação aos alvos, o que é que a gente tem informação sobre os alvos dessa operação de hoje, Natália? As informações ainda são bem preliminares, Carla. A PF passou apenas essas informações até o momento de que essa operação, a primeira fase dessa operação, então denominada Operação Lesa Pátria, está acontecendo agora pela manhã, reforçando, então, 8 mandados de prisão preventiva, 16 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos estados, aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e também aqui no Distrito Federal. Por enquanto, essas informações não dizem respeito a quantos desses mandados estão acontecendo em cada um desses estados e também aqui no Distrito Federal. Mas essa mesma nota da Polícia Federal diz o seguinte, que as investigações continuam em curso e essa Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e também foragidas. Inclusive faz aquele destaque, aquele reforço que caso as pessoas, os ouvintes, tenham informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos ocorridos no dia 8 de janeiro aqui em Brasília, eles solicitam que sejam encaminhadas informações, denúncias, por o e-mail denúncia8dejaneiro@pf.gov.br. Denúncia sem acento, 8 de janeiro@pf.gov.br. Bom, não é surpresa nenhuma que novos mandados de prisão tenham sido expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes havia prometido encerrar até hoje o trabalho de triagem, né, das prisões em flagrantes. Eram cerca de 1.700, um trabalho extenso, né, para que prisões fossem renovadas, fossem trocadas por outros tipos, né, de prisões preventivas, etc., ou para que eventualmente pessoas fossem liberadas, de acordo com o grau de participação delas nos ataques terroristas, de ataques criminosos, golpistas, enfim, chame como quiser, de 8 de janeiro. Não é surpresa, por quê? Porque havia muita gente que havia produzido provas contra si próprios,
publicando, por exemplo, vídeos na internet, falando sobre a participação deles na depredação e dizendo que conseguiram fugir de Brasília, por exemplo, em ônibus ou em aviões. Então era natural que a polícia fosse atrás dessas pessoas. O baixo número de mandados de prisão, 8, né? 8, não é uma expedição em massa de dezenas ou centenas de mandados, pode nos sugerir, mas de novo é uma sugestão, de que os alvos sejam talvez peixes um pouco maiores. Financiadores, mentores intelectuais do crime de 8 de janeiro, mas, de novo, é só uma sugestão. 8 mandados de prisão, 16 mandados de busca e apreensão, São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então, a Natália fica de olho, a nossa reportagem em todas essas regiões já está mobilizada. A gente vai voltar a esse assunto a qualquer momento. O que eu achei interessante, que a Natália trouxe de informação, é que é uma operação permanente. Né, Natália? Começa hoje, não tem data para acabar. Eu não me lembrava de nenhum tipo de operação nesse sentido, né, com esse aspecto. E aí fiz uma busca e encontrei ação da Polícia Federal no Rio de Janeiro contra o crime organizado do Rio. Aí sim uma operação permanente da Polícia Federal. Então é um outro aspecto diferente, né, dessa situação de hoje, dessa nova ação da Polícia Federal. E lembrando que... Desculpa, como é que é o nome, Natália? Operação Lesa Pátria. Primeira fase. Fazia tempo que a gente não ouvia em primeira fase, né? Em fases de operações. Tipo Lava Jato, né? Tipo Lava Jato. Uhum. Não, só lembrando que esse recurso que a Polícia Federal está usando aqui foi o mesmo recurso que se usou no Capitólio. O uso desses vídeos produzidos pelos próprios golpistas, né? Esses vídeos acabaram servindo como prova nos Estados Unidos para as investigações e depois para os inquéritos que culpabilizaram esses golpistas. Então, os vídeos são um material bastante importante que vão servir ali como um rastro de investigação bastante importante para depois compor o inquérito ali destes golpistas. Natália, já temos um assunto, então, para o presidente quebrar o gelo na reunião de hoje, né? Já imaginou? E esses golpistas presos, hein? Já abre assim, né? A reunião que já é tensa, né? Conta pra gente, Natália, reunião hoje do presidente com os chefes das forças. Vamos lá, com certeza assunto não vai faltar nessa reunião. Reunião que está prevista para acontecer às 10 horas da manhã. É o segundo encontro de Lula com os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, logo após, então, esses atos antidemocráticos de vândalos, de criminosos, no último dia 8. A primeira reunião aconteceu justamente na segunda-feira, após esses atos aqui em Brasília. E essa reunião de hoje, ela acontece como parte de uma articulação numa tentativa de diminuir as tensões de Lula com os militares. O plano original é evitar discussões políticas que possam ampliar os atritos. E na conversa de hoje, o presidente Lula deve cobrar dos chefes militares políticas para que seja evitada a polarização dentro dos quartéis, além também de pedir investigações e punições para aqueles que possivelmente aí participaram dos atos contra os três poderes. Esse encontro de hoje também vai servir aí como uma ponte de reaproximação de Lula com a ala militar, após diversos questionamentos, reclamações e fortes declarações do presidente da República. Inclusive, a gente lembra que Lula vem falando que ele está crente que esses vândalos tiveram ajuda, uma conivência por parte das forças de segurança, inclusive para entrar no Palácio do Planalto. Nesta reunião de hoje, além dos citados, vai participar também o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também o presidente da Fiesp, Josué Gomes. Para não se tornar aí totalmente uma reunião política, o Josué Gomes foi chamado principalmente para apresentar projetos de modernização e também industrialização para o Exército. Então, projetos estratégicos para o desenvolvimento do Exército também devem ser apresentados, assim como também aconteceu nos 2 primeiros mandatos de Lula. A participação de Josué Gomes acontece, a gente lembra aqui, mesmo após uma assembleia acontecer, uma assembleia da Federação de Indústrias ter destituído ele do cargo por 47 votos favoráveis, 2 abstenções e apenas 1 voto a favor de mantê-lo no cargo. Só que em uma
uma nota publicada ontem, a Fiesp reafirmou que ele continua na presidência da federação. Lembrando também que o ministro da Defesa já vinha articulando almoços, reuniões que aconteceram previamente a essa reunião de hoje dos comandantes com os ministros Flávio Dino e também Rui Costa que deve participar, inclusive, dessa reunião de hoje. Valeu, Natália. Obrigada pelas informações. Mais tarde a gente volta a conversar. Deixa eu aproveitar aqui, então, que a Natália Pazzi falou aqui sobre o Josué Gomes, porque está um imbróglio, né? A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Josué Gomes é filho do José Alencar, que foi vice do Lula por 2 mandatos e foi ministro da Defesa, tinha uma boa relação com as armas, estará então, como a Natália disse, nessa reunião, mas ele segue também nesta polêmica envolvendo o futuro da Fiesp. O Alessandro de Lorenzo tem mais informações, porque a gente teve nessa semana um encontro que era praticamente um encontro da oposição da Fiesp destituindo Josué Gomes do cargo, e ontem uma nota que dizia, não, Josué está à frente da federação. Fala, Alessandro de Lorenzo. A Fiesp divulgou um comunicado afirmando que Josué Gomes da Silva permanece na presidência da entidade. De acordo com o comunicado oficial da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele está no pleno exercício de suas funções, conforme determinam os estatutos vigentes. A declaração ocorre em meio à disputa entre o atual comando da Fiesp e um grupo de sindicatos de base da entidade, que resultou na destituição do presidente na última segunda. Apoiadores de Josué questionam a validade da decisão e argumentam que o presidente não estava presente e que não haveria quórum necessário para a realização do encontro. Já os sindicatos de oposição defendem a lisura do processo. Bom, de volta ao golpe, um relatório entregue ao Ministério da Justiça aponta que pelo menos 8 militares lotados na presidência estiveram no ano passado no acampamento montado por radicais bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. O documento, segundo o jornal Folha de São Paulo, foi produzido durante a transição de governo e mostra ainda que alguns deles participaram de grupos de WhatsApp, onde circulavam discursos antidemocráticos e ameaças ao presidente Lula. A maioria estava alocada no Gabinete de Segurança Institucional, até então chefiado pelo general Augusto Heleno, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro e um dos donos de discursos mais radicais dentro da cúpula das Forças Armadas. Parte deles já foi dispensada. De acordo com o dossiê, várias trocas de mensagens, áudios, vídeos e fotos mostram que os militares engrossavam os atos golpistas. Alguns deles, no entanto, disseram que foram ao acampamento sem farda e negaram que tenham se manifestado politicamente ou apoiado por ilegais ou violentas. Meu Deus. Bom, preso desde o início da semana passada, o ex-comandante-geral da Polícia Militar no Distrito Federal afirma, em depoimento, que o Exército impediu a prisão de golpistas no acampamento montado em frente ao QG de Brasília. De acordo com o coronel Fábio Augusto Vieira, investigado por omissão, a mobilização contribuiu muito para os atos terroristas que terminaram com a depredação do patrimônio público da Praça dos Três Poderes. Segundo ele, por diversas vezes, a segurança do Distrito Federal tentou retirar o grupo e, no dia dos ataques, o Exército proibiu a entrada da PM para prender os suspeitos. Fábio Augusto Vieira afirmou ainda que setores de inteligência indicavam que os atos seriam pacíficos e alegou não ter participado de nenhuma tentativa para facilitar ações antidemocráticas. O Exército não se pronunciou. Só uma observação sobre isso, e aí chamando aqui, fazendo uma propaganda do Humanamente. Amanhã, Humanamente vai tratar justamente sobre o tema fanatismo. E o Daniel Barros me chamou a atenção para uma coisa, enquanto nós gravávamos o programa, que não tinha me chamado, né? Ele disse assim, o momento que uma pessoa sai da sua rotina e vai acampar na frente do Exército, isso já é um alerta muito importante. E o Estado que permite isso é realmente algo preocupante, porque essa pessoa, ela deixou de ser um cidadão que está vivendo na rotina ali da sua família, do seu trabalho, da sua produtividade e rompeu com a realidade. E o Estado está sendo condescendente com isso, né? E o Estado está dizendo, tá tudo bem. São cidadãos que não estão mais sendo ali produtivos, não estão mais ali no convívio da família, não estão ali mais no convívio da sociedade, estão desenvolvendo um problema e o Estado está dando ok para isso. Então, para saber mais, amanhã, 6 da manhã, Humanamente, aqui na
Band News FM. É o programa que eu venho ouvindo pra cá. O Ivan Brandão tem mais informações sobre as consequências dos atos golpistas. Porque, Megali, bom dia pra você, pra Carla, pra Ellen. Os relatórios vão sendo atualizados e a gente sabe que já há um pedido da Advocacia Geral da União pedindo o bloqueio de bens de todas as pessoas e empresas envolvidas nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. E agora a AGU fez um aditamento, quer dizer, fez um novo pedido nesse bloqueio de bens, subindo de 7 para quase 19 milhões de reais o valor. É um acréscimo que leva em consideração, como eu falei, os relatórios mais recentes do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, que atualizaram o cálculo do prejuízo em função da destruição promovida pelos apoiadores do ex-presidente. O Palácio estima em 8 e o STF estima em 6 milhões de reais os valores que serão desembolsados com reformas e restaurações. O valor calculado pela AGU engloba também o relatório da Câmara dos Deputados, que estima nesse momento danos na casa de 1 milhão e 100 mil reais. Então, são dados, e todos esses relatórios são parciais ainda, né? Não são relatórios fechados em relação ao que vai ser gasto para, enfim, de alguma forma recuperar e restaurar as obras. E algumas não serão restauradas, né? Valeu, Ivan. Então vamos voltar aqui para os depoimentos, né? A gente falou sobre o Fábio Augusto Vieira. Em outro depoimento, um dos presos por tentar explodir um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília afirmou ter recebido a bomba que seria usada no acampamento montado em frente ao QG do Exército. O apoiador de Jair Bolsonaro, Alan Diego dos Santos Rodrigues, se entregou na última terça-feira. O caso aconteceu na véspera do Natal. Ele confessou ter colocado explosivo no veículo e disse que, no dia, estava acompanhado de Wellington Macedo de Souza, que está foragido. De acordo com Alan Diego, responsável por entregar a bomba a ele foi o empresário Jorge Washington de Souza do Pará, preso no dia 24 de dezembro. Mais de 740 envolvidos nos atos do último dia 8 têm a prisão convertida em preventiva. Fala Adriano Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, converte em preventiva a prisão de 740 envolvidos nos ataques aos prédios dos 3 poderes em Brasília. A avaliação é de que os suspeitos apresentaram conduta gravíssima e tiveram como objetivo impedir o exercício dos poderes constitucionais. Até o momento, o ministro avaliou a situação de 1.075 presos. 335 deles conseguiram liberdade provisória, mas vão ter que usar tornozeleira eletrônica. Para identificar todos os invasores das sedes dos 3 poderes, a Polícia Federal está utilizando tecnologia de identificação facial em movimento. Todos os envolvidos nos ataques podem responder por atos terroristas, associação criminosa, golpe de Estado, perseguição e incitação ao crime. Entre os presos, o assessor de um deputado do PL é acusado de organizar e financiar os atos golpistas. Amanda Oliveira. O terceiro alvo da Operação Ulisses da Polícia Federal é preso no Espírito Santo nesta quinta-feira. Carlos Vitor Carvalho, conhecido como CVC, está entre os investigados por financiar e organizar atos antidemocráticos em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Declaradamente apoiador do ex-presidente Bolsonaro em suas redes sociais, ele também estava em Brasília no dia dos ataques terroristas às sedes dos 3 poderes. CVC era assessor parlamentar do deputado estadual do Rio, Felipe Poubel, do PL, mas foi exonerado após a prisão. No TSE, mais uma ação é aberta contra Jair Bolsonaro. Fala, Rafael Procópio. O Tribunal Superior Eleitoral abre mais uma ação de investigação contra Jair Bolsonaro. O ex-presidente da República é acusado de ter cometido abuso de poder por uso indevido dos palácios do Planalto e do Alvorada. Na ação protocolada ontem, o corregedor Benedito Gonçalves entende que Bolsonaro aproveitou os espaços para atos ostensivos de campanha. O pedido de investigação foi feito pela coligação liderada pelo PT, que afirma que o ex-presidente desvirtuou a finalidade dos bens públicos. No segundo turno das eleições, principalmente, Bolsonaro contou com a presença de governadores, deputados e celebridades para levar publicidade e apoio político. O ex-presidente já acumula uma série de investigações contra ele no Tribunal Superior Eleitoral. Entre elas, a que a minuta foi incluída, por uso indevido dos meios de comunicação envolvendo a campanha de reeleição. Ainda há uma ação que investiga Bolsonaro pelas declarações que tentaram colocar em dúvida a segurança do sistema eleitoral. Tá animado, hein?
Pois é, a gente vai falar agora com Sandro Badaró, porque Daniel Alves é detido na Espanha, Sandro? Exatamente, Ellen, bom dia a você, bom dia a todos. O jogador preso depois de prestar depoimento em uma delegacia de Barcelona vai passar ainda hoje por uma audiência de custódia e ainda não sabe o motivo exato da detenção do jogador do Pumas do México que esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O Daniel Alves, ele é acusado, o caso foi classificado como agressão sexual, inicialmente se falou em assédio, a classificação, a tipificação do caso é acusação de agressão sexual durante uma festa que aconteceu no dia 30 de dezembro em uma boate de Barcelona. A vítima, 2 dias depois do ocorrido, fez a denúncia. Segundo ela, Daniel Alves, além de importunação, assédio, teria chegado a persegui-la até dentro do banheiro da festa. O Daniel Alves nega as acusações, deu uma entrevista recente dizendo que não conhece a mulher. Durante essa festa em uma boate de Barcelona, a polícia foi acionada, a mulher, a vítima, chamou os seguranças, denunciou o assédio por parte do jogador, a polícia foi acionada, mas ainda não tem mais detalhes. Esse depoimento de hoje do Daniel Alves já estava marcado. Ele, de início, prestaria depoimento e continuaria em liberdade, mas a polícia espanhola ainda não informou o motivo que levou o jogador. Assim que acabou o depoimento, saiu em uma viatura já preso, detido, para a audiência de custódia. Então, vamos aguardar os próximos passos, a audiência de custódia que vai definir se Daniel Alves continua ou não preso, acusado de agressão sexual na Espanha. Estou lendo aqui. Assédio sexual é a importunação, é o uso muitas vezes da força psicológica, né? Já a agressão sexual envolve o ato físico. Um comportamento sexual indesejado ou atos que usam intimidação, coerção ou força para exercer o poder ou negar o direito de escolha de alguém. Por exemplo, você agarrar os seios de uma mulher. Você está praticando uma agressão sexual. Basicamente é isso. Tá bom, aguardemos mais informações então. Daniel Alves detido, caramba. Valeu, Sandro. Valeu. Outros destaques do dia: 10 dias após a descoberta de um rombo bilionário, a Justiça do Rio de Janeiro aceita o pedido de recuperação judicial das lojas Americanas. A dívida da companhia ultrapassa 40 bilhões de reais e a Luana Bernardes tem mais informações. Após a Justiça do Rio aceitar o pedido de recuperação judicial da Americanas, a Bolsa de Valores exclui todas as ações da empresa dos seus índices. A ação da varejista na B3 teve queda de aproximadamente 43% e fechou o dia de ontem a R$1. A empresa vai ter 2 meses para apresentar o plano de recuperação judicial com detalhamento da relação de credores e os valores que cada um tem a receber, além da origem da dívida. Ontem, a Justiça também suspendeu todas as ações e execuções contra a companhia pelo período de 180 dias. No entanto, segue vigente a decisão liminar concedida ao banco BTG Pactual, que recebeu o direito de bloquear 1,2 bilhão das lojas Americanas. A solicitação de recuperação judicial foi feita em caráter de urgência a partir da descoberta do rombo de cerca de 20 bilhões de reais nos balanços financeiros da empresa. Segundo a Americanas, o endividamento financeiro do grupo pode chegar ao valor aproximado de 40 bilhões de reais. Vamos lá, então, em depoimento à Polícia Civil de São Paulo, a estudante Alicia Miller Veiga confessa ter desviado quase R$1 milhão do fundo de formatura da Faculdade de Medicina da USP. Quem traz mais informações dessa história é a Maju Arruda Leite. A aluna do curso de Medicina da USP, Alicia Miller, é indiciada por apropriação indébita após desviar R$937 mil da festa de formatura da turma. A pena máxima prevista para esse crime é de 4 anos de reclusão. Em depoimento à polícia, ela confessou que realizou 9 saques da conta da empresa contratada para a festa, a As Formatura, para 3 contas no nome dela. Segundo a delegada responsável pelo caso, Zuleika Gonzalez, em um primeiro momento, ela retirou uma parte do dinheiro para aplicar em instituições financeiras. O primeiro saque foi no valor de R$604 mil. Como ela era presidente da comissão de formatura, seria retirar essa quantia para investir de uma forma melhor o dinheiro, uma vez que ela não estava concordando com a forma que a empresa estava aplicando o dinheiro. Aí ela saca essa quantia
e começou a aplicar em instituições bancárias e começou a perder dinheiro. As aplicações não deram certo. Na tentativa de recuperar o que perdeu nas aplicações, ela retirou o que restava na conta para fazer apostas em casas lotéricas, até perder todo o dinheiro. Aos colegas de turma, Alicia contou que ficou no prejuízo depois de investir tudo em uma corretora que havia falido. Mas a polícia, ela disse que mentiu por medo. Ainda de acordo com a delegada Zuleika Gonzalez, Alicia Miller Veiga alegou que o dinheiro não estava sendo bem administrado pela empresa contratada e admitiu que usou parte dos valores em benefício próprio. Gastou muito em aparelhos eletrônicos, né? Gastou em aluguel de carro, R$2.000 só de aluguel de carro. O apartamento, o aluguel mais o condomínio era em torno de R$3.700. Essa quantia somada é incompatível com a renda que ela tinha de no máximo R$4.000 e poucos. As formaturas, contratada pelos estudantes, vai se reunir hoje com o PROCON para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil avança nas investigações da família morta no Distrito Federal. Ontem, mais um corpo foi encontrado, de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, até então apontado como um dos mandantes do crime. A suspeita é de que a série de assassinatos tenha sido motivada por dinheiro, cerca de R$400 mil recebidos na venda de uma casa. Leandro Eslan. Após serem ouvidos em audiência de custódia, a Justiça do Distrito Federal converteu para preventiva a prisão do trio suspeito de matar integrantes de uma mesma família. Nesta quinta, a polícia conseguiu identificar 5 dos 7 corpos encontrados em diferentes locais. Exames de DNA confirmam que os 4 corpos encontrados carbonizados em um carro em uma via de Cristalina, em Goiás, são da cabeleireira Elisamar da Silva e dos 3 filhos dela. O resultado veio pela Polícia Científica, que realizou os exames na unidade de Lusiânia, também no entorno do Distrito Federal. Ainda nesta quinta, a investigação confirmou que o corpo encontrado na quarta-feira, enterrado em um cativeiro em Planaltina, é de Marcos Antônio de Oliveira, sogro de Elisamar. Outras 2 pessoas mortas precisam ser identificadas e 3 pessoas são dadas como desaparecidas. A investigação começou na última quinta-feira, quando Elisamar e os 3 filhos desapareceram. Na sexta, um carro com as mesmas características do da cabeleireira foi encontrado carbonizado em uma rodovia em Cristalina, em Goiás. Dentro do carro estavam 4 corpos carbonizados. No sábado, mais um carro foi encontrado com outros 2 corpos carbonizados em Unai, em Minas Gerais. A polícia ainda aguarda o resultado do exame de DNA dessas vítimas. No Rio de Janeiro, novas denúncias contra o hospital onde uma mulher foi dar à luz. Infelizmente, teve a mão e o punho amputados. O Gustavo Seleman tem mais informações. Uma sindicância realizada pelo Hospital da Mulher Intermédica Jacarepaguá aponta que a mulher que teve a mão e o punho esquerdos amputados após dar à luz sofreu uma hemorragia pós-parto. O procedimento, segundo a direção da unidade, foi realizado com o apoio de perícia independente e especializada. O caso ocorreu em outubro do ano passado. Após a repercussão, no entanto, outras mulheres denunciaram a conduta de profissionais da unidade. A Polícia Civil investiga os casos. Em nota, a rede intermédica disse que as demais denúncias agora apresentadas também serão apuradas com critério e rigor. Beatriz Rangel relatou à reportagem da Band News FM que o filho dela morreu na UTI em setembro de 2020, após, segundo ela, atraso e descaso médico. Quando ele estava na UTI, com 7 dias, falaram pra mim, o respirador dele está fraco. Se eu aumentar o respirador dele, o pulmão dele estoura. Aí eu falei assim, então você não aumenta o respirador dele? Aí foram e aumentaram o respirador dele. Aí o pulmão dele estourou, ele teve 2 hemorragias pulmonares e 4 paradas cardíacas. Na quarta, no dia 1º de outubro, ele faleceu. Protestos no Peru terminam em confronto com a polícia e com prédio incendiado em Lima, fala Thiago Muniz. Um prédio histórico é destruído por um incêndio em meio às manifestações contra o governo peruano. O caso aconteceu em Lima, a capital do Peru, onde um grupo de pessoas também tentou chegar aos prédios do Poder Executivo e do Congresso. Eles foram contidos com bombas de gás lacrimogênio. A presidente Dina Boluarte afirmou que a situação estava controlada no fim da noite. Ela diz ainda que os manifestantes querem quebrar o Estado do Direito e gerar caos. A política também falou que o governo está mais unido do que nunca. Pelo menos 54 pessoas morreram nos confrontos que começaram desde a tentativa de golpe pelo então presidente Pedro Castilho, realizada em dezembro.